Olá, queridos, que bom poder compartilhar as Escrituras nesta ocasião e sermos juntamente edificados pelo Senhor nosso Deus. Que Deus possa te abençoar, você aí na sua casa, que você esteja em espírito de oração, esteja orando pela igreja, pelo conselho da igreja, pelos diáconos, pelas sociedades internas, pela nossa escola dominical, pelos cultos, grupos musicais, enfim. Esteja orando por toda a igreja, pelos nossos idosos, pelos nossos jovens, adolescentes, que tanto precisam do nosso zelo e do nosso cuidado. Não deixe de orar pela igreja, pelo nosso país, pedir a graça de Deus sobre nós para que Ele cesse essa pandemia. E eu quero tratar do texto de Apocalipse, de um tema tão importante, adoração ao nosso Deus. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 11, vai dizer: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5, versículo 9, vai dizer: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 13, a parte B. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O capítulo 4 é a canção da criação. A criação exalta o nosso Deus Pai, o nosso Deus Criador, pelas suas obras, sua obra criada. Os céus, terra, o espaço sideral, o mar, os seres, nos criou a nós, a sua imagem e semelhança, e somos então uma coroa da criação. E Deus deve receber adoração, louvor da nossa parte, pelo fato de nos ter criado. Porque todo criador de alguma invenção criou algo, ele é elogiado por aquilo, ele é louvado pelo aquilo que ele fez. As pessoas o honram pelo aquilo que ele desenvolveu, pelo aquilo que ele criou, trouxe benefício a tantas pessoas. O inventor da lâmpada, do carro, do avião, dos eletros, enfim, coisas que nos abençoam e nos ajudam tanto. E esses inventores, então, eles devem ser elogiados. Mas o nosso Deus, Ele criou o universo. E Ele é Deus, único Deus. Então nós devemos louvar a Deus e adorá-lo pela sua criação, pelo que Ele fez, pela sua obra criada. E o salmista no Salmo 150 vai dizer sobre isso, que nós devemos louvar a Deus pelos seus feitos, todos eles. Mas o capítulo 5 é a canção da salvação. Fala a respeito do Cordeiro, a respeito da obra do Cordeiro. E diz então o capítulo 5 que o Cordeiro é digno de adoração, é digno de receber honra, é digno de receber glória, é digno de receber louvor. Todo serviço cultico, o Cordeiro, Jesus Cristo, é digno de receber então todo culto e adoração.
Jesus Cristo é então o nosso Salvador, e o capítulo 5 é a canção da salvação. São os redimidos por esse Cordeiro, são salvos por esse Cordeiro, representado nos 24 anciãos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 24 estão representando ali a igreja, toda a igreja louva. Apocalipse já é um ideal da glória. João tem uma visão da glória. Perceba que no capítulo 4 já é a visão do trono de Deus, aqui começa a visão. A partir do capítulo 4 é essa visão miraculosa do fim, da eternidade, do novo céus e nova terra, apresentado no capítulo 21. E João, então, já nos vê naquele ideal de Deus, adorando a Deus pela salvação que recebemos. Salvação do inferno de fogo, da morte eterna, da perdição eterna. Isso é grande coisa. Nós temos o Espírito Santo, a palavra, a ceia, o batismo, a comunhão com os irmãos. Nós temos a presença maravilhosa de Deus em nós, imediata, sem meios. Nós somos sacerdotes de Deus. Que bênção, que graça. Cabe-nos então o serviço de adoração. Somos filhos de Deus, redimidos, criados e redimidos por Cristo. E nós devemos então adorar o nosso Deus. O Catecismo Menor de Westminster, na sua primeira pergunta, vai falar qual o fim principal do homem. O fim principal do homem é adorar a Deus. Esse catecismo ele foi criado com vistas a treinamento de crianças. Os pais estão treinando os seus filhos dentro da sua casa, com esse catecismo menor de Westminster, qual nós subscrevemos, a Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. E esse catecismo, então, sendo ensinado dentro de casa, desde cedo, os filhos vão compreender que a sua principal função nessa terra é adorar o Senhor, é servi-lo, é estar próximo a Ele, contemplando a sua face e demonstrando externando toda a adoração do mais profundo do ser. O fim principal, então, é a finalidade de vida. Adorar a Deus é nossa finalidade de vida. Ou seja, tudo que eu faça deve convergir na adoração do nosso Deus. É isso que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que faço deve ter um cunho de adoração. Não importa a minha profissão, não importa onde eu esteja, qualquer profissão deve ter um fundo de adoração. O trabalho é uma bênção. E nós devemos adorar a Deus no trabalho e pelo trabalho. Pelo que fazemos ou deixamos de fazer. No lazer, no trabalho, nas conquistas, no casamento, em casa, em família, tudo deve ter um cunho de adoração, um reconhecimento, graças a Deus. Esse graças a Deus dito não de forma mecânica, não um jargão. Graças a Deus não pode ser um jargão, uma chave, não, mas algo do fundo do coração, que brota do fundo do coração. Adoro o Senhor. Tudo deve ter um cunho de fato de adoração. Eu estou trabalhando, correndo atrás, planejando, sonhando, mas Deus
é uma lembrança constante na minha mente. Aonde eu estou, eu não perco Deus de vista, eu não perco o foco, e eu não devo ser apenas um religioso que vem à igreja e cumpra os meus deveres, como se Deus se agradasse de sacrifícios. Deus gosta do coração, do que está nele, na nossa casa, na viagem, no trabalho, seja onde for. Uma vida de adoração deficiente causará deficiências sérias na nossa vida. Por isso é o fim principal do homem. Adorar a Deus é o fim principal da igreja. Muitos erram dizendo que o fim principal da igreja é evangelismo. Não é. Primeiro é adoração, e dessa adoração emana evangelismo, emana assistência aos necessitados, emana um movimento amistoso entre os irmãos. É da adoração que nasce os projetos para a igreja, as agendas da igreja. É quando nós oramos que Deus nos dá sermões, que Deus nos dá estudos, que Deus nos orienta. É na adoração. E o filho que vê um pai adorando, servindo, ele vai ter facilidade em adorar a Deus. Mas um filho que nunca vê o seu pai adorando, nunca vê sua mãe servindo, ele terá sérias dificuldades para adorar a Deus, mas quando vê, ele é um discípulo para adoração. Se Deus, o nosso Senhor, não for o centro de nossas atividades, outros deuses surgirão. E isso é perigoso, isso é sutil, isso pode acontecer com uma facilidade muito grande. Se Deus não for o centro da minha adoração, necessariamente outros deuses vão surgir e a idolatria então vai tomando ser os projetos, vai dominando e tirando a alegria. Não é difícil você ver muitos casamentos desgastados. Às vezes a pessoa com uma boa condição financeira, às vezes ele estabilizou, tem as suas coisinhas que dá para ele ir sobrevivendo. Não são problemas financeiros, mas é que já tem deuses ali. Às vezes a lascívia se instalou, às vezes cedeu a certas tentações, porque Deus não está sendo o centro da sua vida. E quando Deus é o centro, então, da nossa adoração, nós somos protegidos desses deuses, desses males. Adorar, no contexto escriturístico, significa inclinar-se perante o Todo-Poderoso Deus, mas também significa vigiar, prestar atenção. Olha, atente-se para isso. Adorar é vigiar, prestar atenção. Quantas coisas nos roubam o foco, a atenção de Deus? Quantas coisas? Os problemas, as adversidades, as tentações, as coisas que vemos neste mundo. E a adoração consiste no fitar os olhos em Deus e não desviar os olhares. É a ideia de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A ideia que Jesus quer passar ali quando Pedro tira os olhos, ele começa a afundar naquele mar cheio de ondas perigosas. Temos que prestar atenção em nosso Deus, focar nele. É o sentido também de adoração. Às vezes passamos o dia todo sem meditar na palavra, sem dobrar os nossos joelhos, sem orar, sem invocar o nome do nosso Deus. Adorar também significa reverência. E o que é reverência? Respeito
marcado pelo temor de Deus. Quantas pessoas não respeitam mais a Deus? Quantas pessoas não têm temor de Deus mais? Fazem chacota do nome de Deus, blasfemam do nome de Deus, mas adorar significa ser reverente. Ter reverência diante de Deus, nós precisamos reverenciá-lo, porque Ele é Senhor do universo. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é Senhor dos exércitos. Penso que a reverência a Deus está muito desgastada. Não estou falando na hora do culto solene somente, mas da reverência até no trato uns com os outros, na reverência em como me portar dentro de casa, em como tratar o meu semelhante, porque João vai dizer que se eu digo que ama a Deus e odeio meu irmão, sou mentiroso. Eu preciso amar ao meu irmão como a autenticidade do meu amor para com o meu Deus Pai. Então, a adoração envolve o que pensa a respeito de Deus e das pessoas, tratando Deus e as pessoas com todo zelo e cuidado. Mas as lições gerais: primeiro, nós adoramos a Deus pela prerrogativa de Criador. Como eu disse inicialmente, Ele criou céus, terra, mar, tudo o que neles há. O salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então Ele é digno. Ele é digno pelo que Ele fez. A sua criação é uma coisa estupenda, é grandiosa demais. Estima-se, os estudiosos, que nós temos um universo para ir de um canto ao outro, porque o universo não é infinito, ele é finito, ele é criação de Deus. Nosso espaço sideral demora cerca de mais de 90 bilhões de anos-luz. Não temos nem condições de perceber a distância. É algo muito grande, que sobrepuja o entendimento dos cientistas. Cada dia mais eles ficam estupefatos diante disso. Obviamente as mídias não divulgam, mas a grande parte dos cientistas no leito de morte, os que já morreram, eles vão dizer: há um Criador. Há um Criador para tudo isso. Então nós adoramos a Deus pela sua obra criada. Nós adoramos a Deus porque Ele fez tudo de forma tão dadivosa. E dar glória a Deus é literalmente uma opinião positiva a respeito dele. Quando você rende glórias a Deus, você está externando uma opinião positiva de uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. Então você está agindo de forma muito positiva com relação a Deus. Adoramos a Deus, em segundo lugar, pelos seus atributos. Os seres lá em Isaías 6 vão cantar: Santo, Santo, Santo. Aqui também no capítulo 4, versículo 8, também vai dizer que Deus é santo, santo, santo. Santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, nós adoramos a Deus pelos seus atributos. Devemos reconhecer a sua eternidade, a sua onipotência, a sua soberania, os atributos incomunicáveis, a alta existência de Deus, a imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus. Deus é infinito. A sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua justiça. Adorar a Ele por isso. Que Deus tem atributos tão altaneiros, nenhum outro.
nem de longe, porque os deuses são criados pela mente humana finita. Deus de barro, de pedra, um retrato, ou o próprio homem, que também é feito de barro, ou um ídolo, um objeto, mas grande é só o Senhor. Nenhum Deus tem atributos como o nosso Deus tem. Então nós adoramos a Deus não somente pelo que Ele criou, mas pelo que Ele é, a sua pessoa. E o Salmo 150 vai falar disso: adorai a Deus no seu templo, reconhecei a sua pessoa, reconhecei o seu ser. Mas finalmente adoramos a Deus pela sua prerrogativa de Salvador. Nós somos resgatados. João chorou porque ninguém era digno de abrir o livro, desatar-lhe os selos. Ninguém era digno de escrever a história de salvação dos homens, ler esse livro do projeto redentivo, mas o Cordeiro de Deus pôde abrir os selos, escreveu a nossa história de salvação, nos salvou mediante o seu sacrifício. Ele é o Cordeiro que foi imolado, o seu sangue foi derramado. E nós adoramos a Deus então, não só pelo que Ele criou, pelo que Ele é, mas pelo que Ele fez por nós. Ele fez grande coisa. Ele nos salvou mediante a obra de Cristo, na unção do Espírito Santo. E hoje nós somos riquíssimos, privilegiados. Temos o Espírito Santo, palavra de Deus, que ao ler nós recebemos graça, nós recebemos refúgio, nós recebemos graça inefável. Hoje temos as benesses dos meios de graça para desfrutarmos. Isso é grandioso demais. A sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão, bênçãos e bênçãos, por causa de Cristo, por causa da sua salvação. Você tem certificado de que você é um adorador? Você é um adorador verdadeiro? Os seus projetos contemplam a adoração ao nosso Deus? Você pensa em sua mente: o fim principal da minha vida neste mundo é adorar o Senhor? Ou primeiro é o trabalho, os estudos, as conquistas, os passeios, os sonhos? O reino de Deus, se der tempo, você pensa assim? Você deixa a sobra para Deus? Deus deve ser o centro da nossa adoração. A nossa vida deve necessariamente ser uma vida de adoração. Seja dormindo, seja acordado. Seja de folga, seja no trabalho. Seja no passeio ou em casa, não importa. Mas toda a vida deve ser um culto ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você medite: o meu fim é adorar o meu Criador, é reconhecer os seus atributos, é reconhecer a sua salvação, adorá-lo pelo que Ele fez, pelo que Ele é e pelo que Ele faz nessa obra de resgate em seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração, que você venha orar e pedir a Deus: Deus, me dê um coração adorador, porque eu quero te adorar em tudo que faço, em tudo que sou. Quero viver para o louvor da tua glória. Que Deus te abençoe.